Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje vamos confeccionar a fachada posterior da queijaria artesanal. Vinheta. Muito bem, vídeo mais curto dessa vez. Vamos lá para o AutoCAD, vamos diminuir o zoom e vamos lá para a região de trabalho. Para desenhar a fachada posterior, eu vou imaginar uma linha de corte passando aqui do lado externo da fachada posterior e eu olhando da esquerda para a direita. Para fazer essa fachada, eu vou tomar como base o corte AA. Então, vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar todo o corte AA, Enter para finalizar a seleção, ponto base, pode ser essa quina da calçada aqui. Vou ativar o orto pressionando a tecla F8. Eu vou deixar o corte AA estacionado, alinhado junto aqui com o corte BB. Então vou pousar o cursor nessa quina aqui. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos dar o zoom aqui na base da minha fachada posterior. Vou começar apagando os elementos externos. Em seguida, eu vou apagar os elementos internos. Delete. Vou apagar essas linhas que ficaram aqui em cima no telhado. Delete. Vamos dar um zoom. Vou apagar essa estante que está aqui. Delete. O símbolo de nível. Mais essa estante junto com as cotas. Vou apagar aqui a porta junto com as cotas e toda essa parte aqui de baixo. Delete. Vou apagar essas linhas aqui, mais o piso juntamente com a achura. Vamos diminuir o zoom. Eu vou apagar essa linha aqui do beiral, vou clicar na linha oposta e vou esticar até do outro lado. ESC. Comando estender, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando estender, base da extensão, vai ser essa linha aqui. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos? Ora, exatamente essa linha de calçada que eu tenho aqui. Enter para finalizar a extensão. Vou dar um zoom aqui nessa região. Vou clicar nessa linha de alvenaria. Clica no grip, Ctrl botão direito do mouse, opção perpendicular. Vou ligar aqui exatamente na calçada. ESC, vamos diminuir o zoom. Comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Eu vou aparar essas linhas que sobraram aqui. Enter para finalizar o comando aparar. As janelas elas vão fazer parte da minha vista posterior, então elas vão ser preservadas. Eu vou só corrigir essa janela aqui da sala de maturação. Então vou lá no comando concordância, cursor na área de desenho, setinha para baixo, vou escolher a opção múltiplo. Vou fazer a concordância entre as linhas externas primeiro. E em seguida eu vou fazer a concordância entre as linhas internas. Enter para finalizar o comando concordância. Vamos diminuir o zoom, vamos lá para a região da escada, onde eu vou fazer os degraus da plataforma de acesso ao funil. Então, comando deslocamento, cursor na área de desenho, forma distância 0.18, Enter, clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, primeira parte do comando aparar, base do corte, Enter para finalizar a base do corte, segunda parte do comando aparar, quais objetos serão cortados? Ora, exatamente essa linha que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos diminuir o zoom. Eu vou lá no comando concordância, cursor na área de desenho. Vou selecionar todas as linhas que estão na camada alvenaria em corte. Enter para finalizar a seleção. Eu quero que elas fiquem numa camada alvenaria em vista. Então basta clicar num objeto que esteja nessa camada. Enter para diminuir o zoom. Eu agora vou conferir os alinhamentos dos elementos da minha fachada posterior com a planta baixa. Então, vou lá no comando rotacionar, cursor na área de desenho, vou selecionar toda a fachada posterior, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa quina de calçada aqui, e aí eu vou dar uma rotação de 90 graus. Clico, vamos diminuir o zoom, reposicionar o desenho, vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada alvenaria em vista.
expanda ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, vou escolher a opção horizontal. Vamos conferir primeiro a calçada, nesse ponto e nesse outro ponto aqui. Enter para finalizar o comando linha de construção. Agora vamos conferir a cobertura, então menu de camadas, vamos ativar a camada cobertura. Enter para chamar o comando linha de construção novamente, setinha para baixo, opção horizontal. A cobertura começa nesse ponto e termina nesse outro ponto aqui. Enter para finalizar o comando linha de construção. Então, a cobertura está alinhada com a planta baixa. Vou lá no menu de camadas novamente, vou ativar a camada alvenaria em corte, Enter para chamar o comando linha de construção, setinha para baixo, opção horizontal. A minha queijaria, a parede começa nesse ponto e termina nesse ponto. Enter para finalizar o comando linha de construção. Também as paredes da planta baixa e da fachada posterior estão alinhadas. Eu vou lá no menu de camadas novamente, vou ativar a camada hidráulica geral. Enter para chamar o comando linha de construção, setinha para baixo, opção horizontal. Vou aqui no funil, Ctrl botão direito do mouse, opção quadrante, e aí eu vou marcar o limite do funil. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom e conferir o alinhamento do funil lá na fachada posterior. Está tudo certo, posso diminuir o zoom. Vou lá no menu de camadas, vou ativar a camada esquadrias, cursor na área de desenho, Enter para chamar o comando linha de construção novamente, setinha para baixo, opção horizontal. E aí eu vou fazer a marcação das janelas. Enter para finalizar o comando linha de construção, vamos diminuir o zoom. E todas as janelas ficaram alinhadas com a planta baixa. Eu posso deletar as linhas de construção. Delete. Comando rotacionar, cursor na área de desenho. Vou selecionar a fachada posterior, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser a quina da calçada, e eu vou dar uma rotação de 270 graus. Vou pressionar o F8 para desligar o comando orto, vamos diminuir o zoom, vou lá no menu de camadas, vou ativar a camada cobertura, vou lá no botão Achura, vou escolher o padrão de Achura AR-RS-HQE, e a escala vai ser de 0.001. Enter, cursor na área de desenho, vou achurar o telhado. Enter para finalizar o comando Achura. Vamos aumentar o zoom, vou atualizar a legenda, duplo clique no bloco legenda, no lugar de planta 02 é a planta 06 e no lugar de corte AA eu vou escrever fachada posterior. Ok, vamos diminuir o zoom. Vou lá na barra de navegação, vou escolher a ferramenta janela de zoom, cursor na área de desenho e eu vou dar um zoom exatamente na fachada posterior. Clico. Bem, com isso nós finalizamos a fachada posterior. No próximo vídeo, iremos fazer a fachada lateral esquerda. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever nesse canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!